Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo este vídeo, mas se você está vendo esse vídeo foi porque ocorreu algum imprevisto na minha apresentação ou na apresentação das minhas colegas que também gravaram o vídeo da parte delas. E a gente se respaldou neste quesito. Eu fiquei com a suspensão condicional da pena, ou também conhecida como SURSES, no qual é a forma que se escreve, mas não é a forma que se pronuncia. A forma que se pronuncia é sursi, porque a palavra sursis, ela tem origem francesa e a forma correta de pronunciar em relação ao juridiquês é sursi. Então, no decorrer da minha apresentação, vocês vão ver eu pronunciando sursi e não sursis. Só enfatizando, sursis é a forma que a gente escreve e que está escrito, mas a pronúncia certa a ser feita é sursi. Se vocês depois quiserem pesquisar melhor, fiquem à vontade. O sursi corresponde à suspensão da execução da pena privativa de liberdade de curta duração imposta pelo réu, desde que presente determinados requisitos para sua concessão e satisfeitas determinadas condições durante o período de prova, por ocasião da sentença condenatória. Deverá o julgador manifestar-se expressamente a respeito do cabimento ou não da suspensão condicional da pena. Gente, nós não podemos confundir de forma nenhuma a suspensão condicional da pena, SURSE, com o Instituto de Direito Penal que está previsto no Código, com a suspensão condicional do processo, também chamado de SURSES processual, que está previsto no artigo 89 da Lei número 9.099 de 1995. No SURSE, o réu já foi condenado, já existe pena exposta, apenas a execução de tal pena ficará suspensa. Por outro lado, o SURSE processual ainda não há condenação. Como o próprio nome do instituto indica, é o processo, entendeu? Ele ainda vai ficar suspenso para que o réu cumpra algumas condições. Então a gente não deve confundir o SURSE, tá bom? Que seria a aplicação penal da pena com o processo penal da pena. Aplicada a execução da pena restritiva de liberdade não superior a 2 anos, ela pode ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorize a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição por penas restritivas de direito. É medida de direito criminal no Código Penal brasileiro que tem o fim de estimular o condenado a viver, de acordo com os imperativos sociais cristalizados na lei penal, de onde, logicamente, para ser concedido, é necessário haver a convicção de que não haverá perigos à sociedade. A suspensão condicional da pena ela surgiu na França com o nome de surseoir. Não sei se eu pronunciei correta, mas eu tentei. Que significa suspender. O artigo 77 do Código Penal brasileiro especifica que a pena pode ser suspensa para o caso o indivíduo se encaixe nos requisitos do SURSE. O juiz deve aplicar a suspensão da pena, pois é um direito do condenado, e os benefícios previstos em leis deveriam ser aplicados. Quanto à natureza do instituto, ocorre ainda que há de condição pessoal, já que a execução da pena fica subordinada ao acontecimento futuro. Não cumprida a cláusula imposta ao acontecimento, a indulgência, deixa de haver lugar executando-se a pena. Difere do indulto, que é perdão definido, e da prescrição que consiste na perda do direito de agir pela negligência. A lei demanda que se atenda aos antecedentes do condenado, não apenas os judiciais, mas também a vida progressiva, como os antecedentes familiares e sociais, além da índole, as razões e circunstâncias que rodeiam o delito, entre outros. Qual é o período de prova? Como funciona o período de prova? No período de prova, no primeiro ano, o condenado deverá prestar serviços comunitários. Isso está previsto e expresso no artigo 46 do Código Penal.
e submeter-se à limitação de fins de semana, que também está expresso no Código Penal, artigo 48. Portanto, no tocante às condições obrigatórias, o juiz deverá, ao conceder o SURSE, fazer a escolha entre as hipóteses previstas, entre o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 78, impondo uma das três no primeiro ano. A prorrogação desse lapso de prova, ela é obrigatória, nos termos do inciso 2 do artigo 81 do Código Penal, sempre que durante este período o condenado estiver sendo processado. Certo? O benefício, qual seria o benefício? O SURSE se apresenta como direito público subjetivo do réu e tem caráter sancionatório. A fiscalização do cumprimento das condições impostas é atribuída ao Serviço Social Penitenciário, patronato, conselho da comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos. Isso está previsto na Lei de Execuções Penais, artigo 158, inciso 3. Quais seriam as vantagens? Embora o temor de que o SURSE parecesse com impunidade e estimulasse o condenado a praticar novos crimes na prática, porém demonstrou-se serem infundados tais temores, por evitar o contato de réus condenados por pequenos crimes com delinquentes de grande periculosidade ou que cometeram, ou que cometeram crimes de alta periculosidade. Favoreceu até a certeza da punição, impedindo que juízes temerosos de promiscuidades dos delinquentes nas prisões absolvessem acusados de crimes leves. Ou seja, seria incompatível deixar pessoas que cometeram crimes leves com pessoas que cometeram crimes bem pesados, de alta periculosidade. Então, o SURSE vem para dar esse benefício ao réu. Os legisladores, ao adotarem a suspensão condicional da pena, aproximaram-se do sistema chamado belga-francês, que no caso é o sistema que o Brasil adotou, que consiste em que o juiz proferir a condenação, suspendendo ao mesmo tempo a execução penal por determinado prazo mediante condições. Só pode obter a suspensão condicional da pena o condenado que preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos aonde? No artigo 77 do Código Penal, que é este artigo que está todo este conteúdo relacionado a os requisitos, tá? Da suspensão da pena, condicional da pena. Quais seriam os requisitos objetivos? Os requisitos objetivos são a natureza e a quantidade da pena. No caput do Código Penal, artigo 77, está expresso lá, de forma bem clara. E o não cabimento da substituição por pena restritiva de direito. Inciso 3 do artigo 77 do Código Penal. Em primeiro lugar, concede-se o SURSE somente ao condenado à pena privativa de liberdade. Veda-se expressamente a suspensão da execução das penas de multa e restritiva de direito. Isso está expresso no artigo 80 do Código Penal, ou seja, beneficiam-se, portanto, somente os condenados a penas de reclusão, detenção e prisão simples. Nas contravenções, permite-se a concessão do benefício à pena privativa de liberdade que não seja superior a 2 anos, incluída nesse limite a soma das penas aplicadas, em virtude de conexão ou continência. Excedendo-se 2 anos, as penas cumulativamente aplicadas não pode o sentenciado ser beneficiado com SURSE, pouco importando que qualquer delas isoladamente consideradas não exceda o limite que se refere lá no artigo 77 do Código Penal. Para a concessão do SURSE especial, menos oneroso que o comum, existe mais um requisito objetivo: ter o condenado reparado o dano causado pelo crime, salvo se estiver impossibilitado de fazê-lo. Isso está expresso no artigo 78, inciso 2 do Código Penal. Exigindo-se, por fim, que sejam inteiramente favoráveis ao condenado as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, entre quais estão alguns de caráter objetivo, como as consequências do crime, o comportamento da vítima e outras que o juiz entender pertinentes.
Quais seriam os requisitos subjetivos, já que já falamos do requisito objetivo? Os requisitos subjetivos é aqueles que dizem a respeito ao agente da suspensão condicional da pena que estão previstos no artigo 77, 1 e 2 do Código Penal. Em primeiro lugar, é necessário que o condenado não seja reincidente de forma alguma de crime doloso. De acordo com o artigo 63 do Código Penal, só há reincidência nos casos em que o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que condenar o agente. Assim, é possível que a suspensão condicional da pena seja aplicada ao réu que já foi anteriormente condenado, desde que a sentença condenatória do crime seja antecedente, que transite em julgado após o cometimento do crime, pelo qual está sendo julgado e com base no qual se está concedendo o SURSE. Nesses casos, é bom que se antecipe, tratando-se de condenação por crime doloso. O SURSE deverá ser obrigatoriamente revogado, isso está expresso no artigo 81, inciso 1 do Código Penal. E tratando-se de condenação por crime culposo, por contravenção, a revogação do SURSE será facultativa, artigo 81, inciso 1 do Código Penal. Vale lembrar que é possível a concessão àquele que, condenado anteriormente, só cometeu o ilícito, com base no qual o SURSE poderá ser concedida. Após o decurso do prazo de 5 anos, contados a partir da data do cumprimento ou extinção da pena do delito antecedente, computado o tempo do SURSE ou do livramento condicional anteriores. Isso está expresso no artigo 63 do Código Penal. O SURSE também poderá ser concedido ao condenado reincidente em crime culposo, independentemente de ambos os crimes, antecedente e posterior, ou só um deles configurar crime tipo culposo. O segundo pressuposto subjetivo reporta-se à culpabilidade dos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, como foi citado lá acima por mim, no início da apresentação, bem como os motivos e as circunstâncias, que também estão expressas no artigo 77, inciso 2 do Código Penal. Dessa forma, mesmo que o agente não seja reincidente, condenações anteriores ou envolvimento em inúmeros processos e crimes podem, se assim o entender o juiz, impossibilitar a concessão da suspensão condicional da pena. Agora nós vamos falar sobre o SURSE especial. Nos termos legais, a suspensão condicional da pena é um benefício que permite não executar a pena privativa de liberdade, aplicada quando o condenado preenche determinados requisitos e se submete a condições estabelecidas à lei pelo juiz. Nos termos do artigo 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado preencha determinados requisitos. Nos termos da lei vigente, existe agora 2 espécies de suspensão condicional da pena. A primeira seria o SURSE simples, que tem como condição obrigatória a prestação de serviços à comunidade ou limitação do fim de semana. E também tem o segundo, o SURSE especial, em que como condição é substituição por uma ou mais de outras estabelecida no que prevê a lei. E também a gente tem o chamado SURSE etário, que simples ou especial, que permite a concessão do benefício aos condenados maiores de 70 anos com um prazo de prova de 4 a 6 anos. Não se confunde a suspensão condicional da pena SURSE com a suspensão condicional do processo, instituto criado pelo artigo 89, lei número 9.099, de 26 de junho de 1995. No início da apresentação eu já falei sobre isso. Aqui embaixo eu só deixei bem mais explicativo, tá? Citando o ano, o dia e o mês, que dispõe sobre juizados especiais civis e criminais. Este se aplica aos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, por proposta, do Ministério Público. Antes de oferecimento da denúncia e com prazo de 2 a 4 anos, desde que o condenado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Presente os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena previsto no artigo 77 do Código Penal, para a concessão do SURSE especial, além de tudo, exige-se que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal sejam inteiramente favoráveis ao condenado
Isso está expresso no artigo 78, também inciso 2 do Código Penal. A segunda espécie de suspensão condicional da pena prevista pelo artigo é o chamado súrcio especial. Ali em cima eu havia explicado de uma forma curta, agora aqui está bem exemplificativa. Quando as circunstâncias do crime forem totalmente favoráveis ao condenado, ele tiver reparado dano causado pelo crime, quando possível fazê-lo sem tal reparação, é inadmissível a concessão do benefício especial. Concedido tal benefício, o condenado sujeito obrigatoriamente às condições do artigo 78, inciso 2. Isso significa dizer que é vedada a aplicação de condições que importem a violação dos direitos fundamentais da pessoa humana, ou se encontrem subordinadas a fatores alheios ao condenado. Eu também vim aqui falar um pouco sobre o súrcio simultâneo. O súrcio simultâneo, ele nada impede que uma pessoa possa obter 2 ou mais vezes sucessivamente a suspensão condicional das penas, a elas impostas diante da adoção do critério da pluralidade, para o efeito da reincidência, decorrido mais de 5 anos entre o cumprimento ou a extinção da pena. Isso está expresso no artigo 64, inciso 1 do Código Penal. Também é possível a concessão sucessiva, ainda que não decorridos os 5 anos, ou seja, mesmo que o condenado seja reincidente, quando um ou ambos os crimes forem culposos. Quais seriam as condições legais? Algumas leis especificam minuciosamente as condições a que fica subordinado o benefício do súrcio, e que não obedecidas pode causar revogação do benefício. A Lei Penal Brasileira estabelece um sistema em que, além das condições legais expressamente mencionadas ou decorrentes implicitamente do texto, podem ser impostas outras a critério do próprio juiz, e que por isso são chamadas condições judiciais. Quais seriam as modificações das condições? Pode sim, o juiz a qualquer tempo modificar as condições, regras estabelecidas à sentença, em que se concede a suspensão condicional da pena. Pode ocorrer que o sentenciado, perante a entidade fiscalizadora ou se dirigindo diretamente ao juiz, faça sentir a necessidade de alteração de qualquer das condições específicas originariamente. Em qualquer das hipóteses de alteração, é obrigatório que seja ouvida previamente o condenado, que poderá apresentar sua versão dos fatos, justificar suas atitudes, apontar suas razões para modificação pretendida ou cancelamento total da condição judicial. As alterações, elas devem ser comunicadas ao condenado em audiência, especialmente designada, procedendo-se a nova advertência tendo em vista o princípio da proibição reformatio in pejus. Não pode o juiz alterar as condições do súrcio, efeitos de impor situação mais gravosa ao condenado. Em relação à revogação, a suspensão da pena é condicional e assim pode ser revogada se não forem obedecidas as condições nos termos em que a lei estabelece, devendo o sentenciado, nessa hipótese, cumprir integralmente a pena que lhe foi imposta. Existem causas de revogação obrigatória e de revogação facultativa do súrcio. O que seria a revogação obrigatória? A primeira causa de revogação obrigatória ocorre quando o beneficiário do curso, no prazo, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Isso está expresso no artigo 81, inciso 1º do Código Penal. A segunda causa de revogação obrigatória do súrcio ocorre quando o beneficiário frustrar, embora solvente a execução da pena. Artigo 81, inciso 2. Segunda hipótese do Código Penal. Comprovada a impossibilidade de revogação por dificuldades econômicas ou outra causa, não se pode revogar o benefício. Por fim, revoga-se obrigatoriamente o súrcio quando o condenado descumpre a condição. Isso está expresso no artigo 78, inciso 1 do Código Penal. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade, como foi citado lá em cima, artigo 46, ou submeter-se à limitação do final de semana, também como eu expliquei acima, artigo 48. Diante da nova redação do artigo 51 do Código Penal, não há como substituir a frustração da execução da pena de multa como causa obrigatória de revogação da suspensão condicional da pena. Agora eu vou falar um pouco sobre a revogação facultativa. As causas de revogação facultativa do súrcio estão previstas no artigo 81,
tá? Inciso 1º do Código Penal. Pode a suspensão ser revogada, em primeiro lugar, se o condenado deixar de cumprir qualquer das condições impostas. Refere-se às leis, condições jurídicas previstas no artigo 79 do Código Penal, bem como aquelas escolhidas pelo magistrado entre as do artigo 78, inciso 2 do Código Penal, quando de concessão do SURS especial. A condenação irrecorrível por crime culposo ou contravenção penal e do descumprimento da prestação de serviços à comunidade ou limitação de fim de semana acarretam na revogação facultativa do benefício. Quais seriam os efeitos dessa revogação? O condenado deve cumprir as condições durante o período de prova. Se não as cumpre, revoga-se o SURS, devendo cumprir por inteira a pena privativa de liberdade, que se encontrava com a sua execução suspensa. O SURS é uma forma de execução de pena, de modo que durante sua vigência a sentença penal produz efeitos que perduram até a reabilitação. O período de prova, ele consiste no lapso temporal durante o qual o condenado ficará obrigado ao cumprimento das condições impostas como garantia da sua liberdade. Eu vou falar agora um pouco sobre os sistemas. Existem 3 sistemas relativos à suspensão condicional da pena. Qual seriam esses 3 sistemas, Jéssica? Tem o sistema anglo-saxão, que é o anglo-americano ou probation system, e também existe o sistema franco-belga e também existe o sistema alemão. São esses os 3 sistemas que a gente tem. Para não ficar muito longo a minha apresentação, eu resolvi apenas falar sobre o sistema que o Brasil adotou, que é o sistema franco-belga, que é um processo criminal que se desenvolve regularmente e haverá a prolação da sentença condenatória a uma pena privativa de liberdade, levando em consideração a quantidade de pena aplicada e o preenchimento de determinados requisitos. O juiz suspende a execução da pena para que o condenado cumpra algumas condições durante o período de prova. Este que é o sistema que foi adotado no Brasil. E aí, como foi dito acima, o